Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado dessa terça-feira, hoje é 11 de setembro, um dia histórico aí que foi de queda para a Bolsa Brasileira na sessão de hoje, os investidores mais uma vez mostrando um certo dia de estresse após as últimas pesquisas de intenção de votos para presidente e também em meio a um cenário externo um pouco mais conturbado diante das negociações ou tentativas de negociação entre Estados Unidos e China em relação ao comércio dos dois países. Basicamente, o investidor local ele passa a dar cada vez mais atenção ao noticiário político e, embora pareça muito clichê, não dá para negar que esse período realmente vai ser de muita volatilidade, a exemplo do pregão dessa terça-feira. No câmbio, a gente também viu um dia de maior estresse, o dólar avançou próximo a 1,8%, sendo negociado na casa dos R$ 4,15 aproximadamente. Então, a expectativa é que as próximas semanas continuem sendo de muita volatilidade. Hoje à noite, por exemplo, está prevista a divulgação de uma nova pesquisa de intenção de votos para presidente. Provavelmente amanhã de manhã o investidor já começa o dia reagindo a esses novos dados. É claro que o investidor fica ansioso, fica um pouco preocupado com esses movimentos mais intensos no curto prazo, mas a gente reafirma a nossa visão construtiva para a Bolsa no médio e no longo prazo, passado esse período aí mais conturbado. Primeiro, vale destacar que a Bolsa ela segue num patamar de preço interessante. Quando a gente analisa o múltiplo PL, preço sobre o lucro do índice Bovespa, ele se encontra abaixo da média histórica dos últimos 7 anos, então sinaliza uma boa opção de compra para investidores de médio e longo prazo. E outro ponto relevante é o Ibovespa em dólar. O Ibovespa em dólar segue muito descontado, muito distante do seu patamar máximo histórico, que foi ali aproximadamente 45 mil pontos. Hoje a Bolsa em dólar próximo dos 20 mil pontos. Então, para o investidor estrangeiro, o índice ele segue muito descontado, mas realmente o investidor estrangeiro ele deve ter um posicionamento mais firme no mercado local a partir de um cenário mais definido para as eleições. Então, em resumo, a gente vai continuar tendo muita volatilidade nesse período, não tem como fugir muito disso, mas a gente acredita num poder de reação forte após um desfecho desse quadro eleitoral de 2018. Vamos à tela para falar um pouco mais dos mercados. Lá fora, os principais índices não seguiram viés único na Europa, enquanto nos Estados Unidos as bolsas subiram. Na Europa, como eu falei, a Alemanha e a Inglaterra recuaram 0,1% aproximadamente. Na França, a alta foi de 0,3%. Estados Unidos, os três índices subiram, com destaque para a Nasdaq, subiu 0,6%. No Brasil, a queda foi de 2,33% aos 74.657 pontos. O giro financeiro de hoje totalizou aproximadamente 9,3 bilhões de reais. Falando agora das principais oscilações, naturalmente aquelas ações que são ligadas ao dólar foram destaques de alta, entre elas Embraer com alta de 0,6%, Localiza subiu 0,5%, Fibria e Klabin, ambas do setor de papel e celulose, com ligeira alta de 0,2% e JBS praticamente estável. Entre as maiores quedas, papéis com comportamento mais volátil, normalmente são ações de beta mais alto, então em movimentos de queda da bolsa, esses papéis tendem a ter um desempenho realmente mais fraco. Eletrobras recuou 6,8%, Smiles 6,3%, Usiminas, as ações preferenciais da Eletrobras também, 5,3% de queda, e Gol fechando a lista com baixa de 5%. E antes de encerrar o programa, chamar a atenção para a agenda econômica de amanhã, quarta-feira, será divulgado nos Estados Unidos o livro bege, divulgado pelo Fed, e o índice de preços ao produtor do mês de agosto. E na zona do euro serão conhecidos os dados de produção industrial e também variação de empregos do segundo trimestre, então dados mais relevantes lá fora, enquanto no Brasil, sem dúvida alguma, o noticiário político que vai continuar sobressaindo as informações que vêm do mercado internacional. Esses são os destaques dessa terça-feira. Eu vou ficando por aqui, uma boa noite a todos e até amanhã.